Olá a todos, aqui é o professor Daniel e estamos começando nossa 7ª aula de português aqui para o canal. Hoje iremos começar o assunto sobre verbos e também sobre advérbios. Então já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem e comentem depois. Assim conseguimos engajar e alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Vamos começar. Definição de verbos. Verbo é uma palavra que dá ação ou uma emoção ao sujeito. Usaremos aqui um exemplo para vocês poderem entender. Gabriel passou na prova e ficou feliz. Aqui nós temos dois verbos. O primeiro verbo é o passou. E esse verbo está dando uma ação ao sujeito. O segundo verbo é ficou. E esse verbo, como você pode estar observando, ele está ligando o sujeito a uma emoção. Então nós temos dois tipos de classificação. O primeiro é chamado de significativo. E o significativo é aquele que realmente dá ação ao sujeito, como é o caso do passou lá em cima. Vejamos outros exemplos. Caio e Antônio copiam a matéria. Então aqui eu vou destacar o verbo copiam. Agora, como que eu classificaria isso na minha prova? Classificaria da seguinte maneira. Eu tenho um verbo e esse verbo é significativo. Vejamos um segundo exemplo. Os jovens passaram na prova ou no concurso. Como de costume, como que nós classificamos também este verbo? Primeiro vamos destacar o verbo em questão. Então o verbo em questão é o verbo passaram. E o verbo passaram, com certeza, vai ser classificado como verbo significativo. Resumindo, todos os verbos que dão uma ação é significativo. Vejamos o segundo tipo de verbo. O segundo tipo de verbo é o verbo de ligação. Aqui, o verbo tem a função de oferecer qualidade ou emoção, como foi o caso do feliz. Mas vejamos outros exemplos. Júlia é uma excelente aluna. Já vamos destacar o verbo é. Perceba, aqui o verbo está ligando a Júlia à sua qualidade. Então nós temos um verbo de ligação. E onde está essa qualidade? Perceba, o é está ligando com excelente. Vejamos o segundo exemplo. Fernanda anda feliz. Então vamos destacar o verbo anda. Agora perceba, nós temos um verbo de ligação porque o anda está ligando a uma emoção que é feliz. Então nós temos um verbo também de ligação. Concluindo, o significativo é uma ação, ligação, qualidade ou estado. Vamos continuar. Definição de advérbio. Os advérbios dão qualidade ao verbo. Então agora nós vamos caçar a palavra que qualifica aquele verbo. Como exemplo nós temos aqui, Vanessa comia lentamente seu jantar. Agora vamos caçar a palavra que está oferecendo qualidade ao verbo. Perceba, vamos destacar aqui uma palavra que oferece qualidade, seja ela boa ou ruim, e essa palavra é o lentamente. Lentamente é a forma com que a Vanessa se alimentava. Então, lentamente oferece qualidade ao verbo. Portanto, eu tenho um advérbio. Agora, os advérbios são classificados em 6 tipos diferentes. O primeiro é o advérbio de tempo. Coloquei aqui embaixo algumas palavras que podem aparecer e, se aparecer, todas elas são de tempo. Vejamos aqui alguns exemplos. Viajaremos amanhã. Já vamos destacar o amanhã. Como o amanhã ele faz parte da lista, você vai destacar ele como advérbio de tempo. Segundo exemplo, Fernanda estuda à noite. Vamos destacar
a noite, porque a noite aparece na lista. Classificamos advérbio, porque é uma qualidade, e tempo, porque está dando referência a ele. O segundo tipo de advérbio é o de intensidade, também chamado de modo. E eu coloquei aqui embaixo também uma lista de palavras que podem aparecer na sua prova. Vejamos alguns exemplos. Ele escreve bem. Já vamos destacar então a palavra bem, porque é o que aparece na lista. Perceba, o bem é um advérbio porque é uma qualidade. E ele é de intensidade ou de modo porque ele está dando uma qualidade para o meu verbo. Mais um exemplo. Leonardo caminhava devagar. Vamos destacar então o devagar. E da mesma forma eu vou classificar como um advérbio de intensidade ou de modo. Então na sua prova ou vai estar intensidade ou vai estar modo, os dois juntos não, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Vamos continuar. O terceiro é o advérbio de lugar. Então, frase 1. A casa fica à direita. Então já vamos marcar a palavra direita. Então nós vamos classificar da seguinte maneira: eu tenho um advérbio e esse advérbio é de lugar. Sempre classifico com as 3 primeiras letras da palavra. Segundo exemplo. Ela está atrás de você. Já vamos destacar então a palavra atrás. E da mesma forma, classifico usando as 3 primeiras letras da palavra. Vamos para o próximo. Agora vamos falar sobre os advérbios de afirmação. E como o nome já diz, todas as palavras que dão uma confirmação a alguma coisa é um advérbio de afirmação. Então, por exemplo, realmente preciso de ajuda. Vamos marcar realmente. Aqui nós temos um ponto interessante para a gente poder discutir. Os advérbios nem sempre ficam à frente do verbo. Algumas vezes o advérbio vem antes do verbo. Então, classificamos então como advérbio ponto de afirmação. Próxima frase. Vou com certeza. Aqui fica a critério de vocês, porque eu posso marcar tanto certeza sozinho ou o conjunto com certeza, porque os dois também formam um par. Vamos classificar advérbio de afirmação. Vamos para o quinto. O contrário de afirmação, claro, é a negação. E aqui, todas as palavras que negam estão na lista. Por exemplo, de jeito nenhum irei existir. Então já vamos marcar o de jeito nenhum. Todo esse conjunto classifiquemos como advérbio de negação. O segundo exemplo, jamais faria algum mal. Então, claro que agora a palavra é jamais. Vamos marcar a palavra. Classifiquemos também idêntico, advérbio, ponto de negação. E o sexto e último, o de dúvida. O de dúvida, como vocês podem observar, são palavras que remetem a alguma dúvida, alguma incerteza. Então vamos ver. Talvez prepararei a lista de compra. Vamos marcar talvez? É um advérbio de dúvidas. Agora apareceu aqui uma palavra bem interessante, né? Quiçá. Quiçá, se você nunca ouviu antes, significa a mesma coisa que talvez, só que de maneira mais culta, uma palavra mais formal. Eu usaria bastante vezes isso numa redação, para ficar diferente das outras, né? Então, ao invés de for colocar talvez, use quiçá. Vou marcar quiçá. Classifiquemos da mesma forma, advérbio também de dúvidas. Muito bem. Então, se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva. Tem bastante pessoas assistindo os vídeos, mas algumas delas não são inscritas.
Então, se você assistiu às aulas e não se inscreveu ainda, se inscreva, ajuda bastante, tá? E o mais importante, dê like. Então, ajuda bastante o canal a se engajar. Nós estamos com a meta de chegar aí a basicamente 2.000, né? 2.000 inscritos. Estamos bem no comecinho dessa meta. Estou começando essa meta hoje. Então, eu espero que a gente bata essa meta e preciso de ajuda de vocês para isso, tá bom? Deixe seus comentários e compartilhamento também. Agora, respondendo questões de concurso. Muito bem, pessoal. Eu trouxe 4 questões para vocês resolverem aí em suas casas. Vou dar um tempo maroto e após esse tempo eu vou corrigir com vocês. Pode começar. Vamos corrigir. Primeira pergunta. Analise a frase e responda morfologicamente a palavra que está em destaque. Então, Vanessa, aluna mais dedicada, passou no concurso da Marinha. A palavra em destaque, ela é o quê? Um verbo ou ela é um advérbio? E se ela for um verbo, que tipo que ela é? E se ela for um advérbio também, qual é o tipo? Vamos ver? Se você respondeu a letra A, você acertou. Passou é um verbo e é um verbo de ação. Pergunta 2. Analise novamente e responda a palavra destacada. A palavra em destaque é sentia. Bom, se você respondeu sentia como se fosse um verbo mais de ligação, parabéns, você acertou. Terceira pergunta do mesmo estilo. Morfologicamente, a palavra com certeza é um advérbio e dessa vez de afirmação. Letra C também. Quarta e última pergunta. A palavra quiçá da lista, que tipo de advérbio ele é? Se você respondeu a letra D, de dúvida, você também acertou e finalizamos aqui as 4 questões. Parabéns para todos. Chegamos no final da nossa aula, então se você já é inscrito, já agradeço bastante pela força. Vou deixar aqui embaixo uma lista de todas as aulas anteriores de português. Maratone e com certeza aí nos ajudem a bater 2.000 de inscritos e assim por diante. Já peço que você deixe seu like, compartilhamento e os comentários aqui embaixo de qual ponto você achou mais interessante. Em tudo mais, força e honra para todos.